Fala galera, aqui é o professor João Paulo, professor de física de vocês, e hoje a gente vai dar continuidade na nossa matéria, tá? A gente ainda vai estar falando um pouquinho ainda sobre calor, só que agora a gente vai ver como é que o calor se propaga, né? A gente já sabe o seguinte: quando que existe calor? Quando eu tiver dois corpos com temperaturas diferentes, o corpo de maior temperatura vai ceder calor para o corpo de menor temperatura, e é assim que se ocorre essa propagação de calor. Mas de que forma esse calor pode se propagar de um corpo para o outro? Esse é o tema do nosso assunto dessa semana, beleza? Então vamos lá. Bom, propagação de calor, ela pode ocorrer de três maneiras diferentes, tá? E a gente vai ver elas passo a passo daqui a pouquinho. Então o calor ele pode se propagar através da condução, através da convecção ou através da irradiação. Lembrando sempre, galera, espontaneamente o calor sempre se propaga do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Antes da gente falar sobre esses processos, né, condução, convecção e irradiação, a gente tem que saber calcular fluxo de calor. Bom, o que é fluxo de calor? Por definição, o fluxo de calor seria a quantidade de calor que atravessa um determinado corpo por unidade de tempo. Então eu tenho isso aqui, ó. Essa letrinha aqui é uma letra grega do alfabeto grego, tá? Uma letra do alfabeto grego chamada de Φ, e representa o fluxo de calor. Basta pegar a quantidade de calor que está atravessando o corpo e dividir isso pelo tempo. Então, fluxo de calor é quantidade de calor dividido pelo tempo, tá? Esse ΔT é de tempo, não é de temperatura, não. Então é assim que a gente calcula o fluxo de calor. Você está recebendo uma certa quantidade de calor durante um certo tempo. Qual é o fluxo de calor que chega até você então? É só você fazer essa divisãozinha. Bom, é que eu coloquei para vocês o que é cada letrinha. E ali a gente tem qual é a unidade de medida de fluxo de calor. A gente está usando a quantidade de calor como sendo cal de caloria e o tempo segundos, então ficaria calorias por segundo. É um tipo de unidade de medida de fluxo de calor. Só que no sistema internacional a gente costuma usar o watts, né? Aquele símbolo W ali. Só que o watt significa joule por segundo. Então seria aqui a quantidade de calor medida em joule e o tempo em segundos. A princípio, a gente vai continuar usando calorias por segundo, tá? A quantidade de calor vai estar em calorias, o tempo em segundos. Mas aí você tem que associar. Mas no Sistema Internacional de Medidas, a gente costuma usar o watts, que é uma unidade de medida de potência. Fluxo de calor é uma potência, tá? E agora sim a gente vai poder falar sobre cada um daqueles processos ali. A condução. Quando é que ocorre propagação de calor por condução? Toda vez que você pegar um corpo e aquecer, por exemplo aqui, para ficar mais fácil. Eu tenho ali uma barra de ferro e eu coloquei essa barra de ferro próximo de uma chama. A barra de ferro, ela vai se aquecer por igual e no mesmo momento? Aí você vai se questionar. Não, a parte que está em contato com a chama se esquenta primeiro e depois esse aumento de temperatura vai passando por toda a barra até chegar à sua mão. Depois de um certo tempo, você vai sentir que a sua mão vai esquentar também. Por quê? Como é que ocorre o processo? Essa extremidade aqui, que está mais próximo da fogueira, recebe calor da chama, recebe calor primeiro. Então as moléculas começam a ficar mais agitadas. E uma molécula vai se chocando com a que está do lado e vai dando movimento para as moléculas que vêm na sequência. Então o calor vai se propagando de molécula por molécula até chegar na outra extremidade. Esse tipo de propagação de calor é por condução. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, o calor se propaga por meio de agitação térmica das moléculas. Quanto mais próximo da fogueira, da chama, da fonte de calor, essa parte que recebe aquece primeiro, as moléculas ficam mais agitadas e ela vai passando essa agitação térmica de molécula por molécula até chegar no outro corpo. Então esse é um processo chamado de condução, tá? Uma coisa importante, a condução ela só pode ocorrer nos corpos sólidos. Na verdade, principalmente nos corpos sólidos, tá? Não é que ele não possa ocorrer
nos outros corpos, tipo num líquido ou num gás, mas ele acontece principalmente num corpo sólido. Então, o calor vai se propagar, a energia vai se propagar de molécula por molécula até chegar a outra extremidade. Então, esse é o processo de calor por condução. Aí aqui a gente tem a lei da condução térmica. Imagina o seguinte, olha só. Aqui eu tenho uma parede, né? E eu tenho uma parede mesmo aqui. Imagine que o outro lado, né, o outro cômodo da minha casa estivesse pegando fogo. O calor consegue atravessar a parede? Consegue, né? Se você colocar a mão aqui, você vai sentir quente, porque o calor está atravessando a parede. O que depende do calor atravessar essa parede? Por exemplo, assim, a quantidade de calor que vai atravessar a parede. Será que depende da espessura da parede? Se ela for um pouquinho mais fina ou se ela for um pouco mais grossa. A quantidade de calor que vai atravessar vai ser a mesma coisa? Não, né? Quanto mais fina, mais calor vai atravessar. Será que depende também do material de qual é feita a parede? A minha parede é feita de tijolos, né? Concreto. Passa uma quantidade de calor. Se ela fosse feita de metal, será que a quantidade de calor seria a mesma coisa? Não, também, né? Se fosse metal, passaria mais calor ainda. Será que depende da diferença de temperatura dos dois ambientes? Lá, se tivesse 100 graus e aqui 20 graus, vai passar uma quantidade de calor. E se lá tivesse 1000 graus e aqui os mesmos 20 graus? Como a variação de temperatura é maior, vai passar mais calor também. Então, resumindo a história, galera, a quantidade de calor que vai atravessar um corpo, uma parede, por exemplo, depende do material da qual a parede é feita, que o corpo é feito, depende da diferença de temperatura entre os ambientes, depende da espessura e também depende de uma outra coisa, da área. Quanto maior a área, mais calor consegue atravessar, maior é o fluxo de calor. Então tudo isso vai estar embutido nessa fórmula aqui, ó. O fluxo de calor vai depender da área, da diferença de temperatura, da espessura e do que é feito o material. Essa letrinha K aqui é chamada de condutibilidade térmica do material. Cada material, ele conduz o calor de uma forma diferente. Por exemplo, vidro e metal. Os dois transmitem um calor da mesma forma? Se você for aquecer os dois, você vai ver que o metal ele vai esquentar mais rápido, né? Se você segurar uma barra de vidro, uma barra de metal. Se você esquentar a pontinha dos dois, né, na mesma fogueira, na mesma chama, o calor que vai se propagar por essa barra vai se propagar da mesma maneira? Não, no metal isso vai acontecer mais rápido. Por quê? Por conta dessa letrinha aqui, ó, que é chamado de... Deixa eu botar aqui de novo. Essa letrinha K ali que é chamado de condutibilidade térmica do material. Quanto maior a condutibilidade térmica do material, melhor condutor de calor esse corpo vai ser. Exemplos para facilitar. Uma garrafa térmica, né? Ela tem que ser feita de um material na qual facilite a passagem de calor de dentro para fora ou que não facilite. Uma garrafa térmica ela tem que ser um isolante térmico, não é? A ideia é não deixar o calor de dentro sair ou o calor de fora entrar. Então uma garrafa térmica ela tem que ter uma condutibilidade térmica baixa. Um cobertor que a gente usa para poder se aquecer durante as noites de frio. Como é que funciona o cobertor? O cobertor, ele na verdade ele não produz calor, né? Ele te aquece fazendo como? Ele não deixa o calor do seu corpo sair para o meio externo. Ele faz uma barreira, ele mantém um calor entre o seu corpo e ele. Então ele tem que ter uma condutibilidade térmica baixa, ele tem que ser um mau condutor de calor. Quanto maior a condutibilidade térmica, melhor condutor de calor ele vai ser. Então se você quer uma coisa que isole o calor, você tem que ter uma coisa que tem condutibilidade térmica baixa. Uma blusa de lã, ela funciona da mesma forma que um cobertor, né? Qual é a ideia da roupa de lã? Não deixar o calor passar do seu corpo para o meio externo. É manter o calor entre a sua roupa e você. Entre as fibras da lã existem partículas de ar, né? Moléculas de ar. O próprio ar ele é um péssimo isolante térmico. Na verdade, o ar péssimo não, ele é um bom isolante térmico.
o ar ele dificulta a passagem do calor, tá? Então o próprio ar que tem entre as fibras da roupa, ela funciona como um isolante térmico, porque tem uma condutibilidade térmica baixa, tá? Então, quanto maior a condutibilidade térmica, melhor condutor de calor ele vai ser, tá? Aí foi o que eu falei para vocês na equação. O fluxo de calor depende da área, depende do valor da diferença de temperatura, T1 e T2, onde o T1 é sempre a temperatura maior e o T2 é a temperatura menor, e o Ezinho é a espessura, tá? Eu acabei colocando aqui o K duas vezes, mas aí ignora um desses, tá? O E vai ser a espessura daquela parede ou daquele corpo, é por onde o calor vai atravessar. Então tá aí a parte de condução térmica. Lembrando, para ocorrer condução térmica, o calor se propaga de molécula por molécula até chegar a outra extremidade do corpo. O outro processo de propagação de calor é chamado de convecção. Na convecção, ocorre o transporte de calor através do transporte de matéria, o que não ocorre na condução. Como assim? Aqui eu tenho o exemplo de uma panela com água e você vai aquecer essa panela com água. A água ali dentro da panela, ela vai se aquecer por igual? Não. A água que está aqui embaixo, ela se aquece primeiro. Então ela fica menos densa, fica mais leve. Ficando mais leve, ela sobe. E a água que estava ali em cima, ela desce. Aí essa água que estava ali em cima desce, se aquece, fica mais leve, sobe e fica nesse movimento. Isso é o que a gente chama de convecção térmica. Reparem que o calor ele se propaga juntamente com o transporte de matéria. Lá na condução isso não acontecia. Quando eu aquecia uma barra de metal, a matéria que está aqui ela não vai passar para outra extremidade. A única coisa que se propagava era o calor. Aqui não. Além do transporte do calor, tem transporte também de matéria. Então vai ter movimento de matéria. Um outro exemplo clássico que a gente usa, o ar-condicionado. Por que o ar-condicionado ele é colocado sempre, ele é melhor colocado na parte de cima? Porque ele vai emitir ar frio. O ar frio, como ele é mais pesado, ele desce, e o ar que estava aqui embaixo, que está mais quente, ele sobe. Então repare que ocorre, o ar frio desce, está tendo deslocamento de matéria, e também vai ter deslocamento de calor. Então toda vez que ocorrer o transporte de matéria e o transporte de calor, a gente chama isso de convecção térmica. Então na convecção térmica ocorre o transporte de calor juntamente com o transporte de matéria. As correntes marítimas têm as correntes de convecção. No mar, você tem porções de água com temperaturas diferentes. Aí a água que está embaixo, quando ela está mais quente, ela sobe, e a água que estava em cima, ela desce. E isso provoca algumas das correntes marítimas também. Tá? Então isso aí seria um processo de convecção. E o último processo é a irradiação ou a radiação, que é a mesma coisa. Nesse tipo de propagação aqui, ocorre a propagação de calor através das ondas eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas? Eu coloquei aqui para vocês, ó. São as ondas de rádio, as ondas de luz visível, raios ultravioleta, infravermelho, né? O Sol emite calor para a Terra. E essa energia sai do Sol para a Terra através de radiações. Então, a transmissão de calor por radiação sempre ocorre através das ondas eletromagnéticas. Esse processo é o único que pode ocorrer no vácuo. Aí os outros não. Deixa eu só voltar uma coisa aqui, ó. Na convecção térmica, ela só pode ocorrer nos fluidos. O que são fluidos? São líquidos e gases. Por que não pode ocorrer num sólido a convecção? Porque tem que ter transporte de matéria. E quando o corpo é sólido, não tem como a matéria sair de um ponto para o outro. Isso só acontece quando eu tenho líquidos e gases, que são chamados de fluidos. Já a radiação, ela pode ocorrer no vácuo, é a única que pode ocorrer no vácuo, mas ela pode ocorrer também tanto em corpos líquidos como em corpos gasosos também. Então a radiação tem a ver com
ondas eletromagnéticas, que são ondas que não precisam de um meio para se propagar. Então, por exemplo, aqui, ó, você coloca a sua mão próximo de uma fogueira. O calor que você está sentindo não depende do que está aqui no meio. Se fosse vácuo, você ia sentir esse calor do mesmo jeito, porque o calor está se propagando através de ondas eletromagnéticas. O exemplo que eu citei para vocês, o calor emitido pelo Sol. Entre o Sol e a Terra, que está lá pequenininho, não tem nada, é vácuo. E mesmo assim o calor está se propagando através de ondas eletromagnéticas, né, que é chamado de radiação solar. Então, toda vez que o calor se propagar no vácuo, né, através de ondas eletromagnéticas, esse processo de propagação de calor é chamado de radiação ou irradiação, que é a mesma coisa. Aqui eu coloquei um exercíciozinho para a gente poder ver, tá? Como é que a gente vai fazer na prática. Essa matéria é mais teórica do que de conta mesmo, só coloquei esse exemplo aqui para a gente ver como é que funciona, tá? Então vamos lá. Ó. Quantas calorias são transmitidas por metro quadrado de um cobertor de 2,5 centímetros de espessura? Vou anotar isso aqui, ó. Espessura 2,5 centímetros de espessura durante 1 hora. Então o intervalo de tempo é 1 hora, estando a pele a 33 graus Celsius e o ambiente a 0 graus Celsius. Então, a temperatura da pele vai ser 33 e a temperatura do ambiente vai ser 0. Lembrando que o T1 é sempre maior que o T2. Ele deu aqui, ó, o valor da condutibilidade térmica do cobertor, que é aquele K. Então, K é igual a 0,0012348. Aí a unidade de medida, ó, cal por segundo, centímetros, graus Celsius. É a unidade de medida do valor da condutibilidade térmica, tá? E ele falou uma coisa importante aqui, ó. São transmitidas por metro quadrado. Então a área que a gente vai levar em consideração é de 1 metro quadrado. Só que, ó, aqui está centímetros e aqui está centímetros. Então vou passar esse 1 metro quadrado para centímetros quadrados. 1 metro quadrado tem 100.000 centímetros quadrados, tá? Então como é que a gente vai calcular a quantidade de calor, que é o que a gente está querendo descobrir? E eu vou usar primeiro aquela fórmula do fluxo. Fluxo é igual a K vezes A, que multiplica T2 menos T1, tudo isso dividido pela espessura. Então eu vou colocar essas informações ali. Então vai ficar fluxo é igual ao valor do K 0,00008 vezes o valor da área, que é de 10.000, 1, 2, 3, 4, que multiplica T2, que é 33, menos T1, que é 0. Tudo isso dividido pela espessura, que é 2,5. Então aqui vai ficar φ é igual. Qual é a conta que a gente vai fazer? Ó? 33 menos 0 dá 33. Então vou multiplicar 0,0008 vezes 10.000 e depois vezes 33. Para a gente ganhar tempo, vou fazer aqui rapidinho. Ó. 0,00008 vezes 10.000 vezes 33. Daria 26,4. 26,4 dividido por 2,5. Aí é só fazer essa conta. Dividido por 2,5 vai dar 10,56. 10,56. Qual a unidade de medida? Caloria por
segundo. Então essa é a quantidade de calor que chega por segundo. Só que o que a questão pede? Ele está pedindo a quantidade de calorias em 1 hora. 1 hora é a mesma coisa aqui, 3.600 segundos. Então como é que eu vou calcular agora a quantidade de calor? Cada 1 segundo ele recebe essa quantidade aqui de calor. Só que como ele vai ficar 1 hora, que são 3.600 segundos, vai ser quanto de calor? Aí a gente pode usar outra fórmula do fluxo, que é essa aqui, ó. Fluxo é igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. O fluxo eu tenho, que é 10,56, igual a Q dividido pelo tempo, que é 3.600. Para resolver isso, ó, só fazer assim cruzado. Então vai ficar Q igual a 10,56 vezes 3.600. Vai dar 38.016 calorias, cal. Então vai dar essa quantidade aí de calor. A conta foi trabalhosa, galera, mas se depois você tentar fazer devagarinho com calma, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá? Mas o nosso foco aqui não é essa parte de cálculos. Nosso foco aqui é no processo de propagação de calor, os 3 processos, é a parte teórica, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Bom, continuando aqui. Agora sim a gente vai fazer a parte teórica. São 2 questões que eu quero fazer com vocês. E vou deixar algumas para que vocês possam tentar fazer, tá? E depois eu coloco o gabarito para vocês. Então vamos lá, olha só. Número 2. Uma mesa de madeira e uma de metal são colocadas numa mesma sala fechada com temperatura constante. Depois de alguns dias, um estudante entra na sala e coloca uma das mãos na mesa de madeira e a outra na de metal. O estudante afirma, então, que a mesa de metal está mais fria do que a mesa de madeira. Isto é, a temperatura é menor do que esta. Em relação a essa afirmação, pode-se dizer... Então você imagina a situação. Você tem lá uma mesa de madeira e uma mesa de ferro. E ela está lá num certo ambiente já há bastante tempo. Se você colocar a mão nos dois, você vai sentir a mesma temperatura nas duas superfícies, tanto na de metal quanto na de madeira? Não. Na verdade, a temperatura vai ser a mesma. Por quê? Porque como as duas mesas já estão há muito tempo naquele ambiente, elas estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, o que você sente de diferente? É porque o metal e a madeira são feitos de materiais diferentes, têm condutibilidade térmicas diferentes. Como o metal é um melhor condutor de calor do que a madeira, quando você encostar a mão no metal, você vai perder calor mais fácil para ele, porque ele é um bom condutor de calor. Então, perdendo calor rápido, você sente frio. Já a madeira é praticamente um isolante térmico. Então, se é um isolante térmico, quando você coloca a mão na madeira, você quase não perde calor. Então, você não vai sentir frio, a sua mão ali fria. Então, na verdade, galera, tanto a madeira de ferro quanto tanto a mesa de ferro quanto a mesa de metal, os dois estão à mesma temperatura. Você tem sensações diferentes por conta que um é bom condutor de calor e o outro é mau condutor de calor, por conta da sua condutibilidade térmica. Com isso, depois vocês leiam cada uma desses itens aqui, a resposta correta vai ser a letra B. Ó, o estudante está errado, porque ele disse que estavam com temperaturas diferentes, né, que a de metal era mais fria, tinha temperatura menor, quer dizer. Então a resposta é essa, o estudante está errado, as duas mesas estão à mesma temperatura, mas a mesa de metal parece mais fria do que a de madeira
devido ao fato de a condutibilidade térmica do metal ser maior do que a condutibilidade térmica da madeira. Então, como ele é o melhor condutor de calor, o ferro conduz melhor o calor por conta da sua condutibilidade térmica. Então, a resposta correta seria a letra D. Uma última questãozinha, ó. O senhor Newton resolveu fazer uma geladeira em casa, construiu 2 caixas de madeira, tais que uma cabia dentro da outra. Então imagina uma caixa pequena e uma maior, de tal maneira que uma possa encaixar dentro da outra. E ainda sobrava um espaço entre elas, não tinha um vãozinho entre as 2 caixas de madeira. Esse espaço foi preenchido com pó de serragem de madeira. Aí das opções a gente tem que avaliar qual seria a verdadeira. Então, o que acontece? Nesse espaço que ficou entre uma madeira e outra, ele colocou pó de serragem. Por quê? Porque entre um pó e o outro vai ficar moléculas de ar. E lembra que eu falei para vocês que o ar ele é um bom isolante térmico? Então essa geladeira iria funcionar? Sim, o resultado foi bom, porque o ar preso na serragem funciona como um bom isolante térmico. O gelo é um bom isolante térmico? Também. Por que vocês acham que lá em lugares frios eles constroem aquela casa de gelo, o iglu, né? É feito de gelo, né? O gelo a água em si é um mau condutor de calor, não deixa o calor passar com facilidade. Então você está ali dentro, você está emitindo calor. O calor que você está emitindo fica naquele ambiente ali dentro da casinha, dentro do iglu, e não vai para fora. Então por isso que lá em lugares muito frios é muito comum você usar essas casas feitas de gelo, por conta do gelo ser um mau condutor de calor, né? O calor não vai atravessar o gelo com facilidade. Então galera, tendo em base nisso, eu deixei aqui agora umas questõezinhas para vocês, tá? Tá aqui, ó, aqui tem 3 questões, aí aqui tem mais 2, e vai até o número 9, resumindo, vai até o número 9. São todas questões só teóricas em cima do processo de propagação por condução, convecção e irradiação, tá? Deixa eu só fazer um resumo aqui de novo para vocês. Condução. Você coloca um corpo na presença de uma chama, de uma fogueira, por exemplo. O calor vai se propagar pelo material através da agitação térmica entre as moléculas. Uma molécula vai se chocando com a outra e esse calor vai se propagando de molécula por molécula. Ocorre principalmente nos sólidos. A convecção é aquela propagação de calor que a matéria acaba sendo transmitida juntas, né? Por exemplo, o ar-condicionado, ele emite ar frio, aí esse ar frio desce, então tá vendo? Tem matéria se movendo e o ar quente sobe, então ocorre transporte de calor juntamente com transporte de matéria. E o último processo foi a irradiação, ou radiação, que é a mesma coisa. É onde o calor se propaga através de ondas eletromagnéticas. É a única que pode ocorrer no vácuo. E a convecção, só voltando, ela só pode ocorrer nos fluidos, que são líquidos e gases. Por quê? Porque tem que ter transporte de matéria junto com transporte de calor. E isso só ocorre nos fluidos, que são os líquidos e gases. Então, galera, qualquer dúvida, podem mandar. Eu até prefiro que, tendo dúvida, mande pelo WhatsApp. Já disponibilizei meu número aí para vocês. Mas se quiserem mandar pela plataforma, podem mandar também, tá? A facilidade do WhatsApp, você manda a mensagem, eu vejo na hora. E já pela plataforma, eu tenho que entrar e ver se tem alguma mensagem. Fica um pouquinho mais trabalhoso, mas fiquem à vontade, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. E é isso. Obrigado pela atenção, tá?